Como sabem, praticamente todos os órgãos de comunicação social em Portugal são financiados, ou já foram, pelo menos, pelo Estado português, e eu no dia de hoje venho falar-vos de um que é, obviamente, financiado pelo Estado português, na medida em que estamos a falar da RTP, portanto, é público, mas venho falar-vos de um escândalo que envolve algumas despesas desde 2018, salvo erro, que são consideradas sem base legal, portanto, despesas da RTP consideradas sem qualquer base legal e que têm poucas respostas, no meu entender, desse ponto de vista. Vamos ver esta notícia que está aqui no Folha Nacional e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, mais um escândalo na RTP. A auditoria detecta mais de 12 milhões de euros em subsídios sem base legal. A Inspeção-Geral das Finanças detectou o pagamento de 12 milhões de euros em subsídios considerados sem base legal na RTP entre 2018 e 2024, portanto, 6 anos. Segundo um projeto de relatório elaborado no âmbito de uma auditoria solicitada pela Assembleia da República. E, portanto, basicamente estes, e nem falo só dos órgãos de comunicação social, ou no caso neste órgão em concreto, sendo ele público, mas o que nós sabemos, e já temos visto inclusive padrões que acabam por se repercutir por toda a Europa, e vemos ONGs financiadas com o dinheiro dos nossos impostos, seja a via de financiamento da União Europeia, seja os países propriamente ditos, e o que nós vemos é este tipo de ONGs motivadas ideologicamente, e aliás são escolhidas também elas ideologicamente para espalhar determinadas agendas e financiar determinados projetos, alguns deles que são literalmente contra a nossa existência enquanto povo. Eu não estou a falar do caso da RTP, estamos a falar de mais um escândalo. Já falei aqui que a direção da RTP, ou um dos órgãos mais importantes da RTP, se não me falha a memória, tem metade das pessoas que são ex-deputados do PCP, o que acaba por dizer tudo sobre o domínio mediático, que, apesar de ainda não ter sido revertido, já não é hegemónico, ou seja, parece-me que apesar de ainda não estarmos numa fase em que estas pessoas foram raspadas das instituições, estamos seguramente numa fase de quebra de hegemonia mediática e cultural da esquerda. Isso parece-me relativamente evidente e acho que essa hegemonia vai tornar-se cada vez mais palpável, ou melhor, vai se tornar cada vez menos palpável, assim é que é, nos próximos anos vai haver um cimentar de uma contra-hegemonia, que é a única forma de uma hegemonia desaparecer. Não há tal coisa como duas hegemonias, há uma ou há outra, e as duas são conflituantes entre si neste caso em concreto, e geralmente são conflituantes. Vocês não podem ter os princípios que moldaram a Terceira República e depois quererem um país mais virado para os interesses nacionais, que veja a nação como um dos motores da história, e talvez o principal motor da história, e portanto são princípios que são conflituantes entre si e que jamais podem permanecer na mesma hegemonia, na mesma sociedade. E parece que está a haver uma quebra dessa hegemonia, mas como qualquer forma de regime, ou como qualquer dirigente político, esta hegemonia não vai embora de boa vontade. Nenhum regime caminha alegremente para o abismo. A mim parece-me relativamente evidente que estamos a assistir aos cacos da Terceira República e que brevemente vamos ver um regime a caminhar na direção do abismo. Mas antes de cair no abismo, este regime vai aumentar a repressão de uma forma brutal. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida que nos próximos 5 a 10 anos, que eu acho que é mais ou menos o prazo da União Europeia, eu não lhe dou muito mais do que 10, 20 anos, mas nos próximos 5 a 10 anos, tanto a própria União Europeia, que inclusive já o está a fazer, como os Estados-membros a nível individual, que terão também alguma resistência, como têm tido até ao dia de hoje, nem todos, mas uma parte deles irá resistir, vai haver uma repressão brutal para pessoas como eu e como outras pessoas, e para as pessoas de esquerda que celebram a repressão de vozes como a minha, saibam que hoje sou eu, amanhã são vocês. Saibam que estas pessoas não vos vão deixar perder pela demora. Vai haver repressão com bases legais que alguns taralhocos no espaço público vão justificar como dizendo era discurso de ódio, portanto é uma boa repressão, ou lá está, vão arranjar uma forma de moralizar no espaço público essa repressão. E isso é preocupante porque já está a ser feito ao dia de hoje e as pessoas têm que estar atentas a isso mesmo. A RTP é empresa pública financiada maioritariamente pelos contribuintes portugueses.
viu a auditoria apontar várias remunerações atribuídas sem enquadramento legal, incluindo o subsídio de apresentação, que representou quase 5 milhões de euros, 5 milhões e meio de euros, assim é que é, além de outros complementos salariais negociados individualmente e da manutenção de subsídios após o fim das funções que o justificavam. Ou seja, determinadas funções que justificavam determinados subsídios, elas acabam, os subsídios continuam. E depois é uma quantidade enorme de dinheiro que no espaço de 6 anos nós aparentemente não temos base legal para estar a dar a estas pessoas. 12 milhões de euros em 6 anos. A questão é, dizem-nos frequentemente, bom, não vos podemos baixar os impostos nos combustíveis porque isso desequilibra as contas públicas, mas 12 milhões sem base legal, tudo bem. Não vos podemos baixar os impostos sobre o rendimento porque precisamos para equilíbrio das contas públicas. A segunda ou a terceira despesa do Orçamento de Estado é para tapar buracos de corrupção, literalmente. Isso já foi mais do que estudado, salvo erro, até vi um programa ótimo sobre isso, que era o Dr. Paulo Moraes, se não me falha a memória, que vai à Curiacos TV, e já agora um grande abraço para a Curiacos TV, também já lá estive e gostei imenso, em que basicamente explica aquilo, é um buraco para tapar, é a segunda ou a terceira despesa de Estado, se não me falha a memória, maior que a maior parte dos ministérios e determinadas questões dos serviços públicos, e é utilizada para financiar buracos da corrupção. Literalmente, e quer dizer, é quase um não assunto. E estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros. Eu não sei quão mais, já não me recordo, acho que andava em torno dos 15 ou dos 14 mil milhões de euros, mas é uma despesa inacreditável, maior que a maior parte dos ministérios. E, portanto, isto é que é importante saber. Fora despesas com ONGs, que nós não fazemos a mais pequena ideia, porque juntarmos todas. E depois depende dos critérios, lá está, mesmo que um dia venha uma contabilidade daquilo que o Estado português gasta em ONGs, vão haver programas, dou-vos o exemplo, e geralmente fazem sempre esta brincadeira logística e de gestão orçamental para brincar com a cara das pessoas, mas têm, por exemplo, programas diretamente aplicáveis a ONGs. Esses programas apresentam-nos a contabilidade desses programas, mas a questão é, depois, o Estado português tem outro tipo de financiamento, o A, o B, o C e o D, que não são obrigatoriamente para ONGs, mas que há ONGs que saem beneficiadas disso mesmo. Depois, fora dinheiros que são atribuídos a determinadas comunidades, relembro que há uns dias, apoiado pelo PS, PSD e Iniciativa Liberal, foi aprovado, há uns dias ou há umas semanas, já não sei honestamente, mas foi aprovado mais dinheiro para a comunidade cigana e para projetos que venham da comunidade cigana, ou seja, a comunidade tem direito a financiamento próprio, enquanto comunidade minoritária, de 6 milhões de euros para determinados projetos. A pergunta é, porquê que haveríamos de dar dinheiro à comunidade cigana para fazer projetos? Se querem fazer os projetos, peguem no próprio rendimento, os que o tiverem, e apliquem-se aos projetos, não temos que andar a financiar. Portanto, a questão é, se nós fecharmos a torneira a ONGs, a este tipo de brincadeiras, ou deixarmos de as admitir, no caso da RTP, se calhar até seria para privatizar, seria o mais útil. E etc. Quando nós juntamos todas estas despesas, nós chegamos à conclusão que muito mais poderia estar a ser feito. E lembro-me, e termino com isto, de um vídeo, acho que era do Sr. Deputado Bruno Nunes, em que ele acaba por enumerar toda a obra deixada pelo Estado Novo, no caso por Salazar. E o que se vê é que a grande maioria das infraestruturas relevantes a nível nacional foram deixadas por esse tempo, porque a Terceira República, em termos de infraestruturas, não produziu nem perto daquilo deixado pelo Estado Novo, fora aquilo que foi deixado nos territórios ultramarinos, que então aí é uma diferença completa. E, coisa engraçada, nunca precisámos de fundos europeus. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.